Então, o que é este programa do MBSR? MBSR é a designação do programa das 8 semanas em inglês, Mindfulness Based Stress Reduction, que não quer dizer nada mais do que programa de redução de ansiedade e de stress baseado em mindfulness. Isto é um programa que teve origem no final da década de 70, foi criado por um ocidental, um médico, Dr. John Kabat-Zinn. Ele era alguém que vinha da tradição budista Zen e tinha uma longa prática de meditação. Então ele lembrou-se de trazer conhecimentos que são milenares, conhecimento do treino da mente através da meditação, e lembrou-se de trazer essa sabedoria milenar, retirar tudo o que era a componente mais religiosa do budismo e experimentar a aplicá-la num contexto clínico, em particular para tentar aliviar o sofrimento de pessoas a quem a medicina convencional não conseguia dar uma resposta que fosse satisfatória, ou uma resposta que não fosse apenas baseada na medicação. No fundo, é substituir a medicação por meditação, substituir o C pelo T. Não, agora, fora de brincadeira, este foi um programa que foi desenvolvido a partir do fim dos anos 70 e logo desde o início começou a haver assim um sucesso muito grande, porque estas práticas trouxeram um alívio muito grande do sofrimento a pessoas com dor crónica, doentes oncológicos, pessoas com ansiedade crónica, com ataques de pânico, pessoas com problemas de doenças autoimunes muito relacionadas com a ativação do sistema nervoso autónomo, tudo o que sejam questões muito ligadas com esta ativação e com esta dificuldade em ir mais para o lado do relaxamento, costumam ter assim uma resposta muito, muito positiva a este programa. E porquê 8 semanas? 8 semanas foi assim o período mais curto possível em que os participantes fazem este treino e em que foi possível medir, através de ferramentas científicas, através de estudos, alterações significativas e mensuráveis. Alterações não só em termos de comportamento, mas também em termos mesmo de estrutura da neurofisiologia do cérebro, em termos mesmo de estruturas mais relacionadas com a forma como lidamos com o stress, com a ansiedade, com a percepção de ameaça, e outras estruturas mais ligadas também com a regulação das emoções, regulação da atenção. Então 8 semanas é assim o período mínimo em que, se houver assim um empenho, se houver assim uma prática continuada, se dedicarem mesmo a fundo àquilo que é proposto com o programa, de certeza que alguma coisa vai acontecer, algo de benéfico vão ver a surgir, vão começar a surgir alterações. Então, como podem ver neste gráfico, a partir dos anos 80 começou a haver um crescimento, primeiro muito tímido, até aos anos 90. A partir do ano 2000 começaram a aumentar significativamente o número de artigos científicos e de estudos em torno dos benefícios do mindfulness. Depois, a partir do ano 2010, começaram mesmo a aumentar, até que se tornou mesmo uma curva exponencial. E hoje em dia quase todos nós já percebemos o que é uma curva exponencial, infelizmente. Mas isto para dizer que vem daqui o sucesso e o facto de todos nós já, de uma forma ou de outra, já termos ouvido falar sobre este termo do mindfulness. No Ocidente é um termo que está agora muito em voga. Há quem lhe chame uma moda, mas é uma moda que já está por aí há pelo menos 2500 anos, porque na verdade isto vai buscar conhecimento e sabedoria milenar do budismo e que já aqui anda, já resistiu ao teste do tempo durante pelo menos 2500 anos. Portanto, está aí para durar também. Eu acho que é muito mais do que só uma moda. Então, porquê este tema Porquê é que surgiu esta necessidade de tentar aliviar o stress e a ansiedade? Bom, em primeiro lugar, porque stress é algo que é muito inerente à vida. Todos nós temos stress e ansiedade em níveis diferentes. E o stress, até determinado nível,
tem o seu benefício, ajuda-nos a estar alerta, estarmos atentos, estarmos mais em contacto às vezes até com os nossos recursos para lidar com uma determinada demanda da vida, ou determinada ameaça. O problema é quando estes ciclos de stress são infindáveis e estamos em contacto mais tempo do que gostaríamos, ou então as circunstâncias externas que levam à criação do stress até desaparecem, mas nós continuamos nesta ansiedade e continuamos a reagir como se ainda estivesse presente uma ameaça. E depois temos dificuldade em voltar a contactar com os nossos recursos e de alguma forma também a relaxar um pouco, a desativar aquela resposta da ativação do sistema nervoso. Então, para lhes falar um bocadinho sobre ansiedade e stress, eu gostava de lhes ler aqui dois pequenos relatos. Peço-lhes só assim um bocadinho de paciência. São relatos fictícios, fui eu que escrevi-os, assim, são completamente fictícios, mas de certa forma também baseados na experiência que eu tenho observado de alguns clientes. Eu não esqueci-me de referir que sou psicoterapeuta corporal, para além de ser instrutor de mindfulness e de intervenções baseadas em mindfulness. E então, um pouco baseado em algumas experiências que eu vou tomando contacto, redigi estes dois relatos. Peço-lhes que tentem não se projetar demasiado, tentem manter-se bem ancorados no corpo. Enfim, são apenas relatos fictícios, mas que servem às vezes para ilustrar até que ponto é que estes ciclos de stress e de ansiedade podem ter um impacto negativo em nós. Então o primeiro relato começa assim. O João levantou-se às 9h30, em cima da hora, e tinha já uma reunião importante marcada. Tinha carregado no botão de silenciar do despertador várias vezes desde as 8 da manhã. Parecia que se tinha acabado de deitar. Mais uma noite sem conseguir repousar o suficiente. Deitara-se à 1 da manhã após ver uma série para se distrair. Mas como acontecia agora com regularidade, levou muito tempo a conseguir dormir e depois teve uma insónia por volta das 4 horas que durou até às 6. Tentou de tudo para conseguir dormir. Viu notícias no telemóvel, olhou para alguns posts nas redes sociais, foi até ao frigorífico comer qualquer coisa, mas os pensamentos não paravam na sua mente. O João vive sozinho e já não se lembra da última vez que teve com amigos, algum tempo de qualidade. Não gosta de conversar ao telefone e isto das videochamadas já ele tem muito no seu trabalho. Os dias parecem agora todos iguais, as semanas sucedem-se. Com muito esforço, lá se levanta da cama, lava a cara e enquanto come qualquer coisa vai de pijama para a frente do computador, reiniciar mais um dia de teletrabalho. Os tempos em que se vestia, saía de casa e trabalhava com pessoas de carne e osso parecem agora tão distantes. Senti um grande cansaço e tristeza, mas a perspectiva de encontrar alguma novidade ajudou-o a distrair-se. Passou rapidamente em revista as redes sociais e os e-mails, mas quando deu por si, já tinha um montão de trabalho em atraso e o seu chefe a pedir-lhe tarefas para ontem. Imaginou todas as tarefas que tinha a resolver nesse dia, e-mails a enviar, telefonemas a fazer, e os seus pensamentos ganharam uma grande velocidade. Sentia-se a perder o controle. Sentia um aperto no peito. Na sua mente instala-se agora um medo de voltar a ter um ataque de pânico, como o que teve há uns meses atrás. Sem se lembrar de como aconteceu, deu por si já à janela a beber um café e a fumar um cigarro. Aproveitou mais alguns minutos para rever o telemóvel. Talvez encontrasse algo animador. Ao sentar-se ao computador, sentiu-se muito preocupado, porque seria difícil cumprir os prazos. Já vai no seu quarto café hoje e não se consegue concentrar. Ainda por cima só dormiu umas 4 horas. Entretanto, ao longo do dia, recebeu uma chamada da sua mãe, mas porque estava irritado e sem paciência, acabou por ter uma grande discussão. Sentia-se agora a explodir de raiva. Talvez um pouco de navegação na internet ajude a aliviar este desconforto. Chega enfim o final do dia e sua cabeça está a estourar com tanta agitação. Ao jantar, toma 1 ou 2 copos de vinho para tentar aliviar um pouco o peso que sente na cabeça e a dificuldade de respirar no peito.
Faz questão de assistir ao telejornal para saber como estão os números da pandemia e perceber quando tudo isto terá um fim. Lembra-se que daqui a pouco pode terminar a temporada da sua série preferida. Isto anima-o. Pelo meio, apercebe-se de que já estamos novamente em março. Este ano passou a voar. Parece que o tempo lhe escorre por entre os dedos. E ainda ontem parecia que tinha ido para casa trabalhar. Pensar sobre isto traz-lhe novamente um peso e um aperto no peito. No impulso vai até à varanda enquanto come uma tablete de chocolate. Isto traz assim um certo aconchego por uns momentos. No entanto, passado uns minutos, surge novamente um pensamento acerca de todas as responsabilidades e prazos. Avizinha-se mais uma noite de insónia. Então vamos fazer aqui uma pausa, colocar bem os pés no chão, notar de que forma é que este relato nos tocou, tentar manter assim um foco assim, em algo que seja bom para nós, para nos manter assim centrados. Os pés assim ancorados no chão têm assim uma tendência para nos ajudarem a enraizar, costuma ser bom. Então vou ler o segundo relato, é assim um bocadinho mais curto. Desde que mudou de país que a Inês ainda não conseguiu descontrair. Foram meses a criar uma expectativa de como seria a vida da sua família num novo país, com uma língua diferente e uma cultura diferente. E agora parece que o sonho se tornou num pesadelo. A Inês tem ficado em casa enquanto as crianças vão à escola. Mas a falta de ligações sociais está a afetá-la. Secretamente tem vindo a desenvolver uma irritação cada vez maior em direção ao seu marido, por a ter arrastado para fora da sua comunidade. Por vezes esta irritação volta-se contra si mesma, por se ter permitido abrir mão de necessidades suas importantes. Ultimamente tem tido sonhos muito dolorosos acerca da sua infância, no período em que os seus pais se separaram. Não consegue dormir mais do que 2 ou 3 horas de seguida. Na sua mente os pensamentos aceleram cada vez mais e vêm acompanhados de medo e dúvidas. De manhã acorda sem forças e com uma sensação de desânimo cada vez maior e um estranho aperto no peito. Tem-se refugiado muito a navegar nas redes sociais enquanto come doces e chocolates. À noite, quando a família está toda reunida, grita por tudo e por nada e parece que apenas quando bebe 1 ou 2 copos de vinho consegue relaxar o suficiente para conviver com o marido e os filhos. Já lá vão quase 2 anos desde que se mudaram. Continua sem conseguir ter uma noite bem dormida. Tem tido muitas dores de cabeça e ocasionalmente ataques de pânico. Quando surgiu o primeiro ataque, pensou que estava a morrer. O seu coração disparou e não conseguia respirar bem. Quanto mais tentava acalmar-se, mais se via inundada por pensamentos aterradores. Sentia-se no limite das forças. Ok, vamos voltar então novamente a colocar os pés bem assentos no chão. Se necessitarem assim de sacudir um bocadinho os braços, espreguiçar, tudo o que os ajuda a estar assim mais em contacto com o corpo, estarem em contacto também com os vossos recursos, de forma a que estes relatos não sejam demasiado ativadores. Mas penso que, de alguma forma, estes relatos trazem para cada um de nós alguma coisa que nos é familiar, alguma coisa que nos faz lembrar aqueles momentos em que nos sentimos num loop, em que é difícil sair, quebrar aquele ciclo, em que, por mais que façamos coisas para estar bem, parece que ficamos presos ali naquela ansiedade, naquele stress, naquela sensação de que estamos a perder o controle. Então este programa está muito desenhado e tenta ir muito ao encontro deste tipo de circunstância, deste tipo de situações em que muitas vezes nos encontramos na nossa vida e parece que ficamos assim um bocadinho reféns. Entrando agora um bocadinho mais dentro do que é a estrutura do curso, vou tentar falar assim muito brevemente sobre cada uma das sessões. Então na sessão 1 temos o tema do mindfulness. Isto se calhar para algumas pessoas já é familiar, para outras é uma coisa nova. Mindfulness tem a ver com o desenvolver um treino de atenção com determinadas qualidades. Isto parece uma coisa muito simples, mas é algo que poucos de nós sabemos fazer. Poucos de nós estamos
familiarizados com este treino de notar a nossa experiência sem crítica, sem julgamento e conseguir manter uma continuidade de atenção. Isto é algo que é muito difícil. Não sei se notaram naqueles primeiros momentos em que estávamos a fazer aquela transição, em que lhes pedi para levarem a atenção ao corpo, logo no início. Provavelmente notaram que, por mais que tentassem manter o foco da atenção no corpo, de vez em quando surgiam pensamentos, se calhar davam para vocês já estavam a pensar no que é que vão fazer ao jantar, o que é que vão comer no jantar, se calhar fazer a lista do supermercado, ou a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, estava à espera de uma coisa diferente. E a nossa mente está sempre neste processo. Então isto é um treino que é muito útil para nos, em primeiro lugar, para percebermos o que é que está a acontecer connosco. Nós só conseguimos cuidar, isto é assim um clichê, mas é muito real. Nós só conseguimos cuidar daquilo que conseguimos tomar consciência. Então, para percebermos até que ponto estamos presos num ciclo de reatividade ao stress, é preciso trazer consciência ao que está a acontecer connosco. E depois também o treino do mindfulness ajuda-nos a libertar um pouco deste ciclo em que ficamos presos muitas vezes, muito na forma como nos passamos a relacionar com a nossa mente, em particular com os pensamentos. Uma mente completamente deixada sem treino, deixada a divagar, à deriva, é uma mente que fica com uma tendência para a distração e para a dispersão, e é uma mente que traz muito sofrimento. A sessão 2 tem muito que ver com a percepção, com a forma como percepcionamos a nossa realidade e a forma como percepcionamos a nossa realidade, mais do que a realidade em si, vai determinar até que ponto experienciamos sofrimento ou satisfação. Então esta segunda sessão é muito em torno deste tema da percepção. Sessão 3, novamente em torno da prática do mindfulness, e em particular podermos demorar-nos nesta proposta de estarmos mais presentes na nossa vida e irmos descobrindo até que ponto é satisfatório não andarmos perdidos em pensamentos, até que ponto é satisfatório não andarmos perdidos em crítica e em julgamento. Eu trago-lhes aqui alguns números que eu acho que são muito interessantes e revelam muito do que acontece connosco, com a maior parte de nós. Então, uma série de estudos científicos revelaram que, em média, nós passamos 47% do nosso tempo em piloto automático, ou seja, quase metade do nosso tempo é perdido em pensamentos, em divagações, em pensamentos de crítica, de julgamento. Isto significa que quase metade do nosso tempo nós perdemos em piloto automático, passamos um bocado ao lado da vida. E o que este piloto automático tem a tendência para trazer é uma negatividade muito grande. Quando deixamos a mente sem treino, à deriva, normalmente o que acontece é que a nossa mente tendencialmente vai para a negatividade. Vai colocar o foco no passado, no que correu menos bem, vai se preocupar com o futuro, com o que pode vir a correr mal, com as preocupações do futuro. E tudo isto tem um impacto e tem um fardo muito grande no nosso sistema nervoso. Porque o que acontece é que o nosso corpo não distingue real do imaginário. Se a nossa mente começa a traçar assim através de uma fantasia, através de um pensamento, um cenário catastrofista, o que acontece é que o nosso corpo vai reagir quase da mesma forma como se aquilo estivesse mesmo a acontecer-nos. Então isto traz um fardo muito pesado. Outros números interessantes. Nós temos em média, por dia, entre 12.000 a 60.000 pensamentos por dia. É impressionante, não é? E destes, 80% são com uma tendência para serem mais negativos, são preocupações. 95% dos pensamentos são repetitivos em relação ao dia anterior. Portanto, começamos a perceber que uma boa parte do nosso piloto automático são pensamentos que são repetitivos e que muitas vezes têm pouca utilidade e acabam por trazer até um desgaste muito grande a nós. E é interessante que 85% das nossas preocupações, dos nossos receios, dos nossos medos, que surgem através deste simulador que é a nossa mente,
raramente acontecem. Isto faz lembrar aquela frase de Mark Twain que dizia que teve muitos problemas ao longo da sua vida e a maior parte deles nunca aconteceram. E isto acho que é verdade para a maior parte de nós. Nós temos uma tendência a dedicar muito tempo da nossa vida a preocupar-nos e a desgastar-nos com preocupações que não têm um fundamento. São cenários que estamos a tentar traçar, mas que, na verdade, são demasiado catastrofistas. Então, através deste treino da meditação, através do treino do mindfulness, o que está aqui a ser proposto é uma relação diferente com os pensamentos, uma relação diferente com a nossa experiência. Quando falo aqui de experiência, é não só os pensamentos, como as sensações do corpo, as emoções, os comportamentos, enfim, tudo aquilo que tomamos consciência. Então esta nova relação, esta nova forma de nos relacionarmos com a vida, convida-nos a sair um bocadinho desta mente distraída, desta mente que se preocupa, desta mente em piloto automático. Isto por si só ajuda a quebrar muitos dos ciclos de reatividade ao stress, porque muitas vezes o que faz com que nós permaneçamos num ciclo de reatividade e sem aquela possibilidade de relaxar um bocadinho, de conseguir ter uma noite bem dormida, de ter assim um bocadinho de contacto com os recursos, de sentirmos que estamos a recarregar as baterias. Muitas vezes o que nos impede é esta relação com os pensamentos repetitivos, é aquela ruminação acerca do que vai correr mal, lá está, são estes 12.000 a 60.000 pensamentos por dia, que quanto mais tentamos lutar contra eles, mais eles vêm com força. Convido-os a fazer aqui uma pequena experiência, para notarem o que é que acontece. Não têm que acreditar em mim. Vamos fazer aqui uma experiência em relação a isto dos pensamentos, só para lhes provar que não adianta lutar contra os pensamentos. E quanto mais lutamos contra os pensamentos, mais os pensamentos voltam contra nós e mais pensamentos surgem, mais agitação. Então experimentem fechar os olhos, basta só 15 ou 20 segundos. Vamos fechar todos os olhos e vou convidá-los a tentar não pensar no urso polar branco. Usem toda a vossa determinação para não pensar num urso polar branco. Então façam o que fizerem. Tentem não pensar e muito menos visualizar um urso polar branco. Usem toda a vossa força de vontade, mas não pensem num urso polar branco, ok? Se calhar já podem abrir os olhos. Provavelmente aquilo que notaram é que quanto mais lutamos, quanto mais tentamos pôr o pensamento dentro da garrafa do gênio, dentro da panela, tentar lutar contra o pensamento, mais ele sai para fora, mais agitação criamos. Então é aqui que nós vamos estabelecer aqui uma relação diferente com a nossa experiência, é neste treino do mindfulness. Ok, na sessão 4, vamos entrar no tema, naquele tema grande do curso que é o stress. Vamos falar assim um pouco sobre o que são os nossos fatores de stress, fatores que são internos ou externos, fatores que são mais crónicos ou são mais pontuais, são mais esporádicos. Vamos falar um bocadinho sobre a fisiologia do stress, como é que isto tudo acontece no nosso corpo, como é que o nosso sistema nervoso reage perante uma ameaça, o que é que acontece no sistema nervoso simpático, parasimpático, que hormonas estão envolvidas, enfim, é assim um olhar um bocadinho mais científico para o que está a acontecer no nosso corpo, para percebermos que tudo isto são respostas muito naturais do nosso corpo e do nosso sistema nervoso. Depois vamos falar sobre os ciclos de reatividade ao stress, quando o que está presente é o piloto automático. Então gostava aqui neste momento aproveitar para fazermos aqui mais um momento de contacto com a nossa experiência. E para isso vou convidá-los, vou interromper aqui um bocadinho a partilha.
Vou interromper aqui a partilha. Ok. E vou convidá-los a fazer aqui um momento de movimento. A ideia é levarmos a atenção ao nosso corpo, às sensações, tentando manter uma continuidade de atenção. Mas vamos usar as mãos para estimular um bocadinho mais as sensações. Então vamos começar por usar o toque e vamos usar o toque para estimular as sensações desde o topo da cabeça e tentem dedicar a vossa atenção às sensações. Notem as sensações que surgem com o toque. É claro que vão continuar a surgir pensamentos. A ideia não é lutar contra os pensamentos, nem evitar que eles apareçam. É da natureza da nossa mente criar pensamentos e a nossa mente ser um espaço em que surgem pensamentos. A ideia não é tentar que não existam pensamentos. A ideia é simplesmente dar espaço. E se calhar convidar a nossa atenção a ficar mais no sentir, mais no corpo. E vamos usar as mãos para massagear um pouco o rosto. Vamos aproveitar para massagear a zona do rosto. De forma que esta apresentação também não fica assim uma coisa enfadonha, simplesmente assim uma coisa de conhecimento e para não ficarmos aqui só na cabeça. Então o convite é virmos um bocadinho, descermos ao corpo. Tentem manter a vossa atenção no sentir, no toque, notando a temperatura das mãos no rosto, notando a temperatura do rosto nas mãos. E notem que tipo de toque é que necessitam neste momento. Se é um toque assim com um bocadinho mais de pressão, ou se precisam de um toque mais gentil, mais suave, assim uma coisa mais subtil. Vejam o que é que pode ser mais benéfico neste momento para manterem assim uma continuidade de atenção nas sensações. Vamos massageando as orelhas. E o melhor que conseguirmos, vamos tentar manter o foco da atenção no sentir. O pensamento surge, mas fica mais assim em pano de fundo. E se por acaso notarmos que estamos distraídos, estamos com a atenção dispersa, voltamos a trazer gentilmente a atenção aqui ao corpo, às sensações. E depois vamos massagear a nuca e o pescoço. Para aqueles que passam muito tempo à frente de ecrãs, de computadores ou de monitores ou de telemóveis, há assim uma tendência às vezes para acumularmos muita tensão nesta zona do pescoço. Podemos usar assim o toque para suavizar um bocadinho, convidar algum relaxamento, tentando manter o foco da atenção no sentir. Ok. Notem agora se o vosso corpo pede assim mais algum movimento. Se há assim algum impulso. Pode ser, por exemplo, esticar, espreguiçar, sacudir os braços, abrir e fechar as mãos. Experimentem explorar assim qual é que é assim o movimento que os ajuda a estar mais presentes no corpo. De forma a que esta apresentação possa ser escutada não só daqui para cima, mas também daqui para baixo, também com o corpo. Para que não se torne só uma injeção de informação. E para que tenham também um bocadinho da experiência do que vamos viver ao longo das sessões do curso. Que as sessões não vão ter uma pequena parte de teoria, mas vai ser muito vivencial. Ok, vou voltar então a compartilhar a tela. Então íamos aqui no slide da sessão 4, já falámos sobre o stress. Então na sessão 5 vamos debruçar-nos mais uma vez sobre estes ciclos de reatividade ao stress,
Mas desta vez vamos perceber qual é que é o papel que o mindfulness pode ocupar aqui nestes ciclos. De que forma é que o mindfulness pode romper estes ciclos de reatividade ao stress. Isto acontece muito como através da desidentificação do pensamento em particular, mas não só do pensamento, mas como também todos os fenómenos que surgem, sejam sons, pensamentos, emoções. Nós, com o treino da meditação, vamos aprender a notar que tudo isso são aspectos da nossa experiência que surgem, modificam-se, desaparecem, têm assim uma certa impermanência e não precisamos nos identificar tanto com eles, não precisamos de acreditar que são a verdade, não precisamos de acreditar que todos os pensamentos são a verdade da nossa experiência. E vamos aprender também a relacionar-nos de uma forma diferente com os aspectos, em particular, desagradáveis da nossa experiência. Há uma tendência natural do ser humano de querer fugir ao desagradável, ao desconfortável. E nós fazemos, às vezes, as coisas mais surpreendentes e mais, às vezes, mais desgastantes para evitar estar em contacto com o sofrimento e com o desconforto. Mas, às vezes, é importante aprender a relacionar-nos com o desconforto de uma forma mais sábia, com mais discernimento. Este treino do mindfulness também vai muito por aí. Então eu diria que a quebra dos ciclos de reatividade ao stress vai muito através de aprendermos a relacionar-nos com os pensamentos de uma forma muito diferente e, por outro lado, também vamos aprender também a relacionar-nos com o desconforto e com o desagradável de uma forma mais sábia, aprendendo a criar um espaço de contacto sem ter que fugir, sem ter que distrair-me, sem ter que reprimir o que quer que seja, sem ter que ir atrás do prazer. Isto acontece connosco tantas vezes, quando há assim uma emoção difícil ou sentimos assim alguma experiência mais desconfortável, lá vamos nós buscar uma experiência de prazer, vamos comer um chocolate ou vamos fazer qualquer coisa que nos dá assim prazer momentâneo para tentar fugir ao desconforto. E muitas vezes as estratégias que vamos buscar, de ir buscar um bocadinho de prazer, acabam por propagar ainda mais este ciclo de reatividade ao stress. Então esse é outro aspecto também deste treino, deste programa, é a identificação dos comportamentos, identificação das estratégias que estamos a usar para lidar com o stress. Esse é o aspecto mais comportamental deste treino, mas também é importante. Na sessão 6 vamos debruçar-nos sobre as relações interpessoais. Não sei se já repararam, mas é na relação com as outras pessoas e muitas vezes na relação connosco mesmos também, mas em particular nas relações interpessoais que surgem as situações de desconforto e de stress. Era um autor, eu acho que era Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno são os outros. Às vezes parece que há assim a fantasia de que tudo é tão mais fácil quando estamos sozinhos, connosco mesmos. Às vezes até há pessoas que têm assim aquela fantasia de ir para o alto da montanha, meditar assim para uma caverna, num sítio assim que podemos estar completamente alheados de todos os problemas do mundo, todas as circunstâncias difíceis. Em particular quando não estamos em contacto com aquelas pessoas que têm aquele condão, aquele dom, conseguir carregar ali nos nossos botões. Mas a verdade é que isso é um bocadinho uma ilusão, não é? Acharmos que podemos viver assim numa caverna e que podemos evitar entrar em contacto com relações que não tocam nas nossas vulnerabilidades. Eu acho que é um bocadinho uma ilusão e tentar controlar essas circunstâncias é mesmo uma ilusão. Muitas vezes não vamos conseguir controlar o que quer que seja. Então vamos olhar um bocadinho para o papel que o mindfulness pode representar também na forma como nos relacionamos com os outros, na forma como comunicamos com os outros em particular. Vamos ensaiar e olhar para vários estilos de comunicação e tentar perceber o que é que pode ser uma comunicação empática e consciente. Vamos ter uma experiência de mini retiro, em que vamos ter, em princípio vai ser no sábado, vai ser um sábado em que vamos ter cerca de 5, 6 horas para mergulhar um bocadinho mais profundamente nesta experiência da meditação e do mindfulness. E para muitos é assim uma novidade, é assim a primeira vez que estão assim a dedicar tanto tempo e tanto espaço da sua vida
a poderem estar consigo mesmos e a cultivar uma continuidade de atenção e cultivar também atitudes de curiosidade, não julgamento, não crítica, gentileza. E é curioso ver o que acontece quando nos predispomos a fazer este treino assim um pouco mais prolongado e um pouco mais profundo. Muitas vezes surgem insights novos, surgem compreensões novas acerca de nós mesmos, acerca da nossa vida, acerca da forma como estamos a levar a nossa vida, acerca até até que ponto é que estamos a guiar-nos pela nossa bússola interior, até que ponto é que estamos em consonância com os nossos valores centrais. E às vezes é preciso ir um bocadinho fundo, abaixo daquele ruído dos dias, aquela espuma dos dias, aquela agitação em que todos nós andamos, de uma forma ou de outra, no dia-a-dia. Então é só quando vamos um bocadinho mais na nossa experiência, um bocadinho mais fundo, e em particular quando temos um bocadinho mais de contacto em silêncio connosco mesmos. Então este vai ser um dia, uma experiência de silêncio, uma experiência em que vamos ter muita prática. Não se assustem porque não vamos ter 5 ou 6 horas de seguida de prática. Vamos fazer práticas alternadas. Nunca fazemos práticas muito longas. Vamos alternando entre práticas estáticas, outras com movimento, outras de meditação a andar. Enfim, vamos usar várias técnicas para que não se torne uma coisa muito estática, muito cansativa. Na sessão 7 vamos abordar o que são as nossas escolhas pessoais e estilos de vida. Vamos começar a levar uma consciência para a consequência das nossas escolhas, das nossas... enfim, quando digo aqui escolhas, isto vai desde se calhar aquilo que compramos no supermercado, aos conteúdos que escolhemos na televisão, às escolhas de como nos relacionamos connosco mesmos em cada momento. Tudo isso são escolhas que têm impacto. Então, nesta sessão também vamos trazer de uma forma mais explícita o tema da compaixão e da amabilidade, da gentileza, para trazermos de uma forma mais explícita algo que logo desde o início do curso vai estar sempre muito transversal e muito implícito, que é esta forma de nos relacionarmos connosco mesmos e com os outros de uma forma mais terna, de uma forma menos em luta, menos naquela fricção com a vida, naquele desgaste, naquela resistência de termos que lutar contra a vida, contra aquilo que a vida está a ser. Então aqui vamos fazer um treino mais explícito, vamos introduzir práticas de compaixão e de autocompaixão, de amor altruísta, algo que é fundamental em qualquer caminhada de autoconhecimento, de crescimento pessoal, porque senão, de que forma é que nós podemos ir ao encontro do desconforto, ir ao encontro do stress, ir ao encontro do sofrimento, se não pudermos cultivar uma relação de amizade connosco mesmos e uma relação terna, de podermos acolher-nos e de nos podermos também encorajar e de estar em contacto com os nossos recursos e com a nossa força. Por fim, chegamos à última sessão, sessão 8, e a sessão 8 é muito em torno de um fecho deste processo, esta jornada que fazemos ao longo de 8 semanas em grupo. Então, vamos encontrar aqui formas de fechar este processo, dar uma continuidade e perceber que, no fundo, estas 8 semanas são quase como que uma rampa de lançamento para podermos lançar a nossa própria prática. E é isso que um bocadinho que é pretendido ao longo das 8 semanas. Pretende-se que vocês consigam ir enraizando cada vez mais uma prática de meditação, uma prática de atenção plena no vosso dia-a-dia, para que isto se torne uma coisa tão natural para vocês como escovar os dentes, ou tomar um duche, ou fazer uma refeição, ou ligar a alguém de quem gostam. Que isto se torne um elemento nutridor nas vossas vidas. Um aspecto que é importante referir no programa é que isto é uma jornada que ocorre dentro de nós, mas ocorre também muito em grupo. Muito da transformação ocorre nesta magia que se vai sucedendo de sessão para sessão,
À medida que vamos ouvindo as partilhas dos outros, à medida que vamos construindo um espaço de segurança no seio do grupo, isto requer um certo empenho e dedicação, não só connosco mesmos, a nível individual. Isto requer um compromisso com as práticas que vão sendo propostas entre cada sessão e em média, normalmente, isto vai num crescendo, mas aquilo que é proposto, é claro que isto é uma proposta, não tem que, haverão dias em que não vai ser possível conseguirmos fazer isso, mas a proposta é que tenham pelo menos 30 a 40 minutos por dia para dedicar à prática do mindfulness, seja de uma forma mais formal, quando nos sentamos ou quando fazemos uma prática mais dedicada, seja ao longo da nossa vida, nos momentos do dia a dia, mas requer alguma dedicação e algum empenho. É muito certo que vão colher deste programa na mesma medida em que se entregarem. Na medida em que vocês se dedicarem, se comprometerem com o treino, nessa mesma medida tenho a certeza que vão colher. Porque isto tem muito a ver com uma causalidade. A nossa mente e o nosso corpo têm uma certa causalidade. Se vocês cuidarem das causas e das condições, tenho a certeza absoluta que as consequências vão surgir. As causas e as consequências mais adiante vão surgir. Não tem como não surgir, não há outra volta a dar. É mesmo assim que isto funciona. Então, se cuidarmos da qualidade da nossa mente e da forma como nos relacionamos com a mente e o corpo, vamos começar a notar pequenas diferenças subtis, se calhar ao início, mas que se vão começando a repercutir em diferentes dimensões da nossa vida. E depois este empenho, este compromisso com esta jornada também tem muito a ver com o grupo, com podermos estar presentes a cada sessão, podermos também respeitar a partilha do outro, respeitarmos, fazer uma escuta ativa e empática, sem necessariamente querer salvar o outro, querer dar-lhe conselhos, perceber que outra pessoa está no seu momento da sua vida que se calhar é diferente do nosso, e aquilo que funciona para nós talvez não funcione para o outro. E às vezes o querer salvar o outro é querer, de alguma forma, julgar aquilo que está a sentir, quase como se não fosse permitido. Então isto é também uma jornada em que vamos fazendo aqui um treino de relação com outra pessoa. Vamos treinando também estas qualidades de mindfulness, na escuta da outra pessoa, na forma como comunicamos com outra pessoa. Então posso dizer que é uma jornada que é connosco e é com o outro. Ok, vou interromper aqui o compartilhamento. Temos ainda alguns minutinhos e eu vou, neste momento, interromper a gravação.